tarde a todos e a todas. Cumprimento Sua Excelência, o excelentíssimo senhor ministro-presidente, Luiz Fux, também relator, neste julgamento conjunto. Cumprimento a eminente vice-presidente da Suprema Corte, ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, os senhores ministros, os advogados e as advogadas, público e privado, que foram à tribuna e fizeram suas sustentações orais. Cumprimento a doutora Carmen Lilian, assessora-chefe do plenário, e a todos os servidores e todas as servidoras. Neste julgamento conjunto, lead case do tema 1079, de repercussão geral, em que se discute a constitucionalidade do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro e que estabelece a recusa do condutor do veículo a realizar testes de alcoolemia como infração administrativa, envolve pleitos apresentados em sede de ações diretas de inconstitucionalidade, questionando-se dispositivos legais que proibiram a venda e oferecimento de bebidas alcoólicas em rodovias federais, atribuíram à Polícia Rodoviária Federal a competência fiscalizatória, reduziram a zero o limite da alcoolemia para o condutor do veículo e disciplinaram os efeitos jurídicos da recusa do condutor em submeter-se ao bafômetro. Tudo isso oriundo da medida provisória 415, que foi convertida na Lei 11.705 de 2008. E assim, o caso vertente incursiona nos limites da chamada autonomia individual como dimensão do direito constitucional à liberdade. Já no século XVIII, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estabelecia que o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Em outras palavras, a liberdade é de ser delimitada pela ideia de alteridade. Vale dizer, é possível ao legislador decotar a liberdade humana para prestigiar a convivência social, como se vê na obra do eminente ministro Luiz Roberto Cardoso, intitulada Um Outro País, a dignidade como heteronomia. Ou, como se colhe da filosofia política de Stuart Mill, em que dizia ser possível restringir a liberdade com uma conduta perniciosa em relação ao corpo social. É disto, senhores ministros, senhoras ministras, que se cuida neste julgamento. A condução de veículo automotor sob influência de álcool é socialmente nociva e demanda uma severa repressão legislativa e mesmo no sistema de justiça. O álcool, como as demais substâncias psicoativas, produz diversos efeitos negativos sobre as habilidades necessárias à condução segura, reduzindo a coordenação, a vigilância e os reflexos de cada motorista. Aquele que une álcool e direção coloca em risco não somente a própria vida, mas também a de passageiros, de outros motoristas e de pedestres. Segundo dados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, em uma pesquisa de abrangência mundial, a presença de álcool se verifica em cerca de 35% a 50% das mortes relacionadas ao trânsito. Entre os jovens de 16 a 20 anos, a combinação é apontada como a principal causa de morte. E segundo o registro da Polícia Rodoviária Federal, entre 2014 e 2020, o álcool deu causa a um total de 40.268 acidentes em rodovias, totalizando 36.999 vítimas feridas, 2.679 óbitos. Para se ter uma ideia mais precisa, em estudo conduzido no ano de 2019, o DETRAN do Rio Grande do Sul, aqui brilhantemente defendido pela Procuradora do Estado, cruzou dados da segurança pública com resultados de testes de alcoolemia feitos pelo Instituto Geral de Perícia. E o resultado foi alarmante. 37% das vítimas fatais que estavam na direção de veículo automotor haviam ingerido bebidas alcoólicas. Exatamente pelo grande número de mortes e lesões violentas no trânsito associadas ao consumo de álcool, o Código de Trânsito Brasileiro tem sido objeto de reformas nos últimos anos. Atento a esse problema nacional,
o legislador estabeleceu sanções inibitórias para garantir a incolumidade da sociedade. Duas infrações administrativas distintas, que envolvem o consumo de álcool e a condução de veículos automotores, foram contempladas, disciplinadas pelo Código de Trânsito Brasileiro. E o artigo 165 pune aquele que dirige sob influência de álcool, sendo que o artigo 165-A, ora impugnado, a sanção recai sobre o indivíduo que se recusa a submeter-se ao procedimento que afere a ingestão de álcool ou substância psicoativa. Portanto, a direção sob efeito de álcool e a recusa de sujeição ao teste de alcoolemia caracterizam infrações administrativas distintas e autônomas, embora, para ambas, o legislador tenha estabelecido a mesma penalidade administrativa, caracterizando infração gravíssima, acarretando a aplicação de multa multiplicada em 10 vezes a suspensão e ainda a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo. Trata-se, como dito, de infrações administrativas autônomas. Percebe-se, data vênia, que a punição administrativa estabelecida no artigo 165-A dispensa a apuração da ingestão da bebida alcoólica por outros meios, pois não decorre da direção sob a influência do álcool, mas sim do não atendimento à determinação da autoridade de trânsito. A questão em debate no recurso extraordinário do 1.220.122.374 está circunscrita a saber se o artigo 165-A ofende o texto constitucional. Como já foi mencionado, a liberdade individual não é um valor absoluto. A fixação da penalidade administrativa para o condutor que se nega a colaborar com as autoridades de trânsito é medida proporcional, mais especificamente, é medida adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. Entender o contrário, data vênia, levaria à consequência de admitir que o condutor se negue a submeter seu veículo à inspeção veicular ou que se recuse a apresentar às autoridades de trânsito os documentos exigidos por lei para a verificação da regularidade documental, como, por exemplo, a carteira de motorista e o licenciamento do veículo, hipóteses tão potencialmente incriminadoras quanto a recusa caprichosa ao popularmente chamado bafômetro. Nas palavras do sempre ministro Celso de Mello, os direitos fundamentais não podem ser utilizados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, como se vê no HC 70.814-5 de São Paulo. Também sustentou ainda o filósofo britânico John Stuart Mill. A liberdade é limitada pelo dano que pode causar a outras pessoas. Em síntese, a liberdade individual pode sofrer restrições quando puder causar dano à coletividade. O trânsito seguro é direito de todos, podendo ser extraído da interpretação sistêmica do artigo 6º caput, combinado com o artigo 144 da Constituição, devendo os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito velar pela concretização desse interesse difuso. O artigo 165-A traduz a opção legislativa de que a questão merece um tratamento preventivo e mais severo, de modo a evitar acidentes ocasionados pelo uso irresponsável do álcool no contexto indesejado da direção de veículos automotores. Às vezes, senhoras e senhores ministros, uma norma jurídica pode salvar vidas, e não seria exagero afirmar que o dispositivo aqui questionado revela uma ponderação efetuada pelo próprio legislador, que equaciona um conflito de direitos fundamentais, atribuindo uma primazia pontual no que concerne aos direitos à vida, à segurança e à preservação da integridade física, norteado pela supremacia do interesse público. Por sua vez, a restrição à venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais complementa o conjunto de medidas preventivas nas normas de trânsito, sem representar ofensa à isonomia ou ao princípio da livre iniciativa. O elevado número de acidentes de trânsito ocorrido nas estradas em razão do consumo de álcool por motoristas
justifica o tratamento diferenciado nessas localidades. A distinção feita pelo legislador levou em conta a realidade factual, estabelecendo tratamento diferenciado em razão de situações distintas. A data vênia, não há violação à isonomia. A livre iniciativa não é absoluta, podendo ser objeto de restrições. O Supremo Tribunal Federal tem precedente afirmando que o princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor. A livre iniciativa pode igualmente sofrer restrições para proteger a vida, a saúde e a segurança do trânsito, valores constitucionais em evidência no presente caso. Se o Estado pode intervir na livre iniciativa para promover o equilíbrio do mercado e proteger, no particular, os consumidores, por uma razão pode intervir para efetivar o direito à vida, à saúde e segurança no trânsito. A legitimidade da Polícia Rodoviária Federal para as atividades de fiscalização e aplicação de multas referentes ao comércio de bebidas alcoólicas em rodovias decorre da competência constitucional desse órgão de segurança pública, estabelecido no artigo 144 da Constituição, e a competência da Polícia Rodoviária Federal para promover o patrulhamento ostensivo das rodovias da União volta-se à tutela da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, contemplando atividades típicas e atípicas do trânsito, desde que nela interfiram. E, de fato, a comercialização e o conjunto de bebidas alcoólicas nas rodovias interfere no trânsito, colocando em risco a vida e saúde das pessoas e a segurança do trânsito. Dessa forma, a matéria está inserida no plexo de atividades que decorrem da função do patrulhamento ostensivo. E é constitucional, é constitucionalmente possível conceder poder fiscalizatório à Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar a venda varejista e o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo local no âmbito da faixa de domínio das rodovias, ou ainda em terrenos contíguos à faixa de domínio, com acesso direto à rodovia. Foi uma opção do legislador e que guarda sintonia com a Constituição. A fixação do parâmetro zero para a concentração de álcool por litro de sangue do condutor do veículo, conhecida como tolerância zero, decorre da assimilação pelo legislador de argumentos científicos sobre os efeitos da ingestão de álcool no discernimento dos motoristas e dos dados estatísticos de acidente de trânsito motivados por essa causa. Não houve data vênia, exagero pelo legislador. Houve prudência e zelo com a segurança e a vida da coletividade e do próprio motorista, que tanto sofre com os efeitos nefastos do binômio álcool mais direção. Não existe um direito a dirigir sob efeito de álcool, por menor que seja a quantidade da substância. A liberdade individual, ela não pode ser absoluta de modo a comprometer a vida, a saúde e a integridade de terceiros. E a sociedade, como um todo, não pode ser colocada em risco por voluntarismos de quem quer que seja. A medida legislativa protege a coletividade, e é isso que está aqui sob julgamento. Medidas administrativas, infrações administrativas, postas para apreciação e em defesa da sociedade. A possibilidade de infração ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca de notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor, não delega a competência de técnicos para agente de trânsito, nem desvia as funções desses servidores públicos. O dever dos agentes de trânsito de fiscalizar o consumo de bebida alcoólica compreende o poder implícito de valer-se de todos os meios juridicamente admitidos para a identificação da infração, sob pena de esvaziamento da própria competência. Em face de todo o exposto, este Procurador-Geral manifesta-se pela improcedência dos pedidos das ADIs 4.017 e 4.103, manifestando-se ainda pelo provimento do recurso extraordinário
e considerados os efeitos do julgamento deste leading case em relação aos demais casos que tratem ou venham a tratar do tema 1079 e a sistemática dos recursos da repercussão geral, sugere a fixação da seguinte tese: é constitucional o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei 13.281 de 2016, que estabelece como infração administrativa a recusa do condutor de veículo automotor a ser submetido ao teste que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, pela atenção.